Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aqui no YouTube. Hoje eu vou passar para vocês uma rotina de mudanças no seu comportamento que você pode fazer no final de semana. Pode ser feito durante a semana também, mas isso envolve algumas mudanças aí na parte da manhã, onde você vai precisar sair de casa, onde você vai precisar se expor ao sol. Então talvez se você estiver trabalhando, e muita gente que tem depressão não está trabalhando, fique difícil de fazer isso durante a semana. Então a gente vai trabalhar aí com uma rotina para o final de semana, mas quem quiser fazer durante a semana também, se tiver disponibilidade, fica a sugestão: quanto mais você fizer essa rotina, mais tende a existir uma melhora. Sempre vai ser um processo gradual, não vai ser uma vez, não vai ser duas vezes, é a constância que vai te ajudar e obviamente fazendo isso de uma forma progressiva. Beleza? Eu me chamo Gabriel França, eu sou médico psiquiatra e aqui nesse canal você vai encontrar bastante orientação sobre como melhorar os transtornos mentais. Você vai encontrar muita coisa para entender como a sua mente funciona e muito conteúdo que eu tenho certeza que vai somar para a tua vida. Eu queria começar te sugerindo que, mesmo se você tiver sem esperança, tente fazer essa rotina. Tente fazer um dia, pelo menos. Eu te garanto que algum efeito positivo isso vai te trazer. É muito comum, quando a pessoa está passando por um episódio depressivo, ela começar a ter uma visão mais desesperançosa. O futuro ele fica mais nebuloso e muitas vezes isso gera uma certa paralisação na pessoa, em que simplesmente ela não quer mais tentar nada, já perdeu as esperanças. Mas se permita tentar mais uma vez, se permita tentar sempre. A gente tem que ter aquela seta propulsora na vida apontando para frente e isso se dá com as tentativas. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar falando sobre o primeiro passo, que é a exposição ao sol, tomar sol, pelo menos uns 15 minutos pela manhã. Pessoal, não subestimem a capacidade do sol em regular o nosso humor. Existem estudos muito robustos comparando exposição à luz, inclusive com antidepressivos bem consagrados com efeito antidepressivos, como fluoxetina, por exemplo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo publicado no JAMA Psychiatry, uma das revistas mais importantes de psiquiatria do mundo, onde fica muito evidente a ação antidepressiva da exposição à luz. Então, a exposição à luz pela manhã, ela vai ajudar de algumas maneiras. Eu queria destacar algumas para vocês. Primeiro, na parte em relação ao nosso relógio biológico, em relação ao ciclo circadiano. Muitas vezes, quando a pessoa ela está com depressão, o relógio biológico dela está tudo desregulado. E aí a pessoa acaba tendo insônia, muitas vezes começa a ter mais energia ali no final da tarde, amanhã é muito difícil. Às vezes a pessoa ficar ali no quarto até 10, 11 horas da manhã, meio-dia, sem contato com a luz, isso desregula muito. Produção de melatonina, a própria produção de endorfinas, e isso faz com que se perpetue o ciclo da depressão. Então, tente pela manhã você se expor à luz solar. Isso vai ajudar na regulação do seu relógio biológico. Consequentemente, você começa a ter um dia com um pouco mais de ordem na parte química. Segundo ponto é que a luz solar ela também interfere na liberação de serotonina e de dopamina, que está relacionado com uma sensação de maior satisfação frente aos teus recursos atuais, a serotonina, enquanto a dopamina ela está relacionada com a motivação e antecipação de recompensa. A nível bioquímico, esses dois neurotransmissores podem te ajudar a ter alguma melhora, mas quando você também sai de casa, se expõe ao sol, o fato de você estar ali se engajando em atividades externas, os sons, as paisagens, a própria exposição ali ao ambiente que você está saindo, deixando de lado um pouco aquele ambiente do quarto, talvez, de dentro de casa, tudo isso, todo esse engajamento no mundo exterior, isso inibe ciclo de ruminações, inibe partes do cérebro que ficam ali só ruminando pensamentos negativos, que é muito comum na depressão. Então, primeiro ponto, exposição à luz solar, pelo menos 15 minutos, preferencialmente pela manhã. Vamos para o segundo passo. Eu queria falar com vocês a respeito da caminhada.
15 minutos de caminhada. Então você vai tomar o seu sol por 15 minutos e depois você vai fazer uma caminhada de 15 minutos. Atividade física tem um efeito antidepressivo para depressões reativas, neuróticas, mais leves e moderadas, muito bem estabelecido na literatura, pessoal. Quando você está caminhando, isso a gente pode até abordar o que eu acabei de falar na questão de você se engajar no mundo externo. Você estar em contato com o mundo externo, você começa a diminuir a atividade da rede padrão de repouso, que fica ali fazendo com que você perpetue pensamentos negativos na depressão. Então, o próprio engajamento no mundo externo vai inibir o ciclo de ruminações da depressão. Além disso, a atividade física ela libera alguns neurotransmissores, também como a serotonina, que eu falei anteriormente, que vai ser responsável por uma sensação subjetiva de bem-estar no final das contas, que está apagada na depressão, mas também libera endorfinas, que também aumentam essa sensação subjetiva de bem-estar. Então, você vai conseguir inibir o ciclo de pensamentos ruminativos, melhorar a tua sensação subjetiva de bem-estar. Além disso, existem outros mecanismos que a gente pode falar também, melhora de sensibilidade à insulina e manutenção dos níveis de cortisol, que excesso de glicocorticoides prejudica a função da região frontal, que já está funcionando menos na depressão, mas caminhada 15 minutos seria o nosso segundo passo da nossa rotina antidepressiva. Agora eu quero falar do nosso terceiro passo, que é tomar um banho relaxante e se arrumar. Isso mesmo, pessoal, tomar um banho relaxante e se arrumar, mesmo que você for ficar em casa. Isso pode parecer pequeno, mas vai ter um impacto enorme em como você vai se sentir. Confia em mim. Vamos por parte, então. A gente está falando de melhorar da depressão e você vai falar, pô, Gabriel, você veio me falar de tomar banho. Pessoal, quando a gente está deprimido, é muito comum acontecer uma paralisia no sentido de que as atividades do dia a dia, elas passam a ser muito custosas, muito difíceis de serem feitas. E quanto menos a gente faz, mais esse ciclo de paralisação, ele vai se perpetuando. Quando você realiza o ato de tomar banho, o ato de relaxar ali no banho, você acaba sinalizando para o cérebro que você está começando o seu dia, que você está quebrando esse ciclo. Parece algo pequeno, mas faz muita diferença. Você dá a sinalização que, opa, alguma coisa diferente aqui está acontecendo. A pessoa ela está começando a se movimentar. Além disso, pessoal, o banho ele ativa na pele alguns receptores que estão ligados a endorfinas e dopaminas e traz uma sinalização de recompensa para o nosso cérebro. Isso vai gerar uma experiência sensorial positiva que vai fazer com que a pessoa comece a antecipar uma próxima experiência positiva. Que isso está inibido na depressão. A nossa antecipação de recompensa ela fica muito prejudicada. E assim, se limpar, passar um perfume, trocar de roupa, se arrumar como se você fosse sair, ficar bem bonito, isso gera uma melhora na nossa percepção da autoimagem. Tudo que a gente fizer para quebrar o ciclo ali de paralisação que eu falei, vai ajudar na depressão. Isso, no final das contas, acaba sendo uma forma do que a gente chama de ativação comportamental. Mas o se arrumar, o ficar bem consigo mesmo, tudo isso vai melhorar a percepção da pessoa sobre ela mesma, que muitas vezes, num quadro de depressão, vai estar distorcida. A maneira que a pessoa se enxerga, a maneira que a pessoa enxerga o mundo, vai estar distorcido. E o se arrumar ao tomar o banho e ficar bem, a autoimagem boa, isso vai ajudar a melhorar um pouco essa distorção e vai ser uma maneira de ativação comportamental. Agora eu quero falar com vocês do quarto passo da nossa rotina, que é concluir uma tarefa de casa. Concluir uma tarefa de casa, por mais simples que ela pareça. Quando a pessoa está deprimida, como eu falei anteriormente, ela começa a perder a capacidade de fazer as coisas do dia a dia dela. E quanto menos ela faz, mais esse ciclo vai se perpetuando. Para a gente melhorar da depressão, é importante que a gente tenha alguma sensação de realização. O ser humano, ele tem essa necessidade de fazer algo no dia a dia dele. Ele tem a necessidade de contar uma história. Quando a pessoa ela tem um dia em que ela não faz nada, vem até uma certa angústia existencial.
né? Eu já tenho certeza que vocês já presenciaram isso num domingo, por exemplo. Quando você começa a realizar pequenos atos no seu dia a dia, e aqui eu estou falando de pequenos atos mesmo, tá, pessoal? Pode ser arrumar o quarto, organizar a casa, pode ser terminar de responder um cliente ou terminar de responder o seu WhatsApp que está ali lotado de mensagens. Mas qualquer coisa que você fale, bom, eu concluí, isso começa a sinalizar novamente para o cérebro uma quebra naquele padrão de paralisação da depressão. Então escolha pelo menos uma atividade de casa. Escolha no dia anterior. Amanhã eu vou fazer isso. E o seu objetivo do dia vai ser concluir essa tarefa. Vamos para o nosso último passo. O nosso quinto e último passo é você se forçar a fazer qualquer atividade que você saiba que te dá prazer. E aqui eu estou falando qualquer atividade mesmo também. Então, pode ser ver uma série que você sabe que te agrada, pode ser cozinhar uma comida que você sabe que te agrada, pode ser fazer um treino mais tranquilo na academia, pode ser ligar para alguma pessoa, pode ser fazer carinho no seu pet, brincar com o seu pet. Cara, tem uma lista imensa de coisas, mas a ideia é você fazer uma lista de atividades que você sabe que te dava prazer antes de você deprimir. Beleza, essa lista feita, você vai ver qual que é o mais fácil aqui de eu conseguir fazer. Quando a gente está deprimido, é como se as nossas memórias positivas elas ficassem inibidas. Então, a atribuição de valências positivas aos comportamentos, ela não acontece por um mecanismo que a gente chama de conectividade aberrante do hipocampo. Não vale a pena entrar a fundo nisso aqui, mas eu estou falando isso porque a gente não vai conseguir antecipar uma recompensa na depressão. Isso vai distanciar a gente de comportamentos que a gente sabe que dá prazer. Por quê? Porque a nossa memória positiva ela está inibida. Então a gente não vai ter muito bem o porquê fazer as coisas. Pô, o pessoal vai tomar um açaí à tarde. Pô, mas por que eu vou junto com a turma, né? Não tem muito. Então, essa atribuição positiva aos comportamentos, ela fica inibida. E isso perpetua muito o ciclo da depressão. Porque quanto menos emoção positiva a gente tem, mais o ciclo da depressão vai se perpetuando. O fato de você não sentir vontade de fazer não significa que o prazer daquela atividade ele está extinto, ele está inibido. Só que a gente não vai conseguir antecipar esse prazer. Então você vai escolher uma tarefa que você sabe que te dava prazer antes da depressão e você vai fazer o máximo que você conseguir. Então, cara, sair ali com o pessoal, comer um lanche era algo que te dava prazer. Meu, você vai, deu vontade de ir embora? Você vai embora, não precisa ficar. Mas você vai precisar se forçar a fazer, beleza? Isso, no final das contas, acaba sendo como se fosse um treinamento muscular de prazer. É um treinamento de emoções positivas. Vamos recapitular, então. Primeiro ponto, exposição à luz solar pela manhã. Segundo ponto, caminhada 15 minutos. Terceiro ponto, banho relaxante e se arrumar. Quarto, concluir qualquer tarefa de casa para te gerar a sensação de realização. Quinto ponto, se forçar a realizar qualquer tarefa que você sabe que te dá prazer. Você se forçando a fazer essa rotina, eu tenho certeza que alguma melhora nas suas emoções vai acontecer. Se permita, não tenha medo de tentar. Tenta mais uma vez. Se tem alguma coisa que também te ajudou muito a sair de uma crise depressiva, comenta aqui embaixo nos comentários para que a gente possa ajudar mais pessoas com esse vídeo. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.